E aí, pessoal? Que nunca se perguntou, tipo, de onde a gente veio? Pra onde vamos? Qual é o sentido da vida? Pois é. Essas são perguntas que a humanidade se faz desde sempre. E a filosofia tenta responder isso de um jeito organizado. Filosofia. Mas é um negócio super complicado. Que nada. É só um jeito de pensar profundamente sobre essas grandes questões. E para entender melhor, hoje a gente vai dar um rolê pela história da filosofia ocidental. Uma viagem no tempo. É. Tô dentro. Mas por onde a gente começa? Começa lá na Grécia Antiga, berço da filosofia ocidental. Tinha uns caras chamados filósofos pré-socráticos que queriam entender a natureza, o cosmos. Que tipo que o mundo é feito? Isso. Qual a origem de tudo? Fascinante. E quem eram esses caras? Ah, vários. Tinha o Tales de Mileto, que achava que tudo vinha da água. Água. Sério? É. E o Anaximandro, outro pré-socrático, ele acreditava que a origem de tudo é uma substância indefinida, o aperon. Nossa, que nomes complexos. Mas eles foram pioneiros, os primeiros a tentar explicar o mundo pela razão. Sem usar os mitos. Exatamente. Indo além dos mitos. Aparece um cara chamado Sócrates que muda tudo. O que ele fez? Ele deixou um pouco de lado a natureza e focou no ser humano, nas questões éticas e políticas. Interessante. E como ele fazia isso? Ele era o rei das perguntas. Andava por Atenas questionando todo mundo sobre seus valores, crenças. Tipo, chato. Não, ele usava o método socrático. Fazia perguntas para te levar a questionar suas próprias certezas. E ele se encontrava a verdade sozinho. Isso. Sócrates não deixou nada escrito, mas seu discípulo Platão registrou tudo. Platão, o cara da teoria das ideias, né? Esse mesmo. Ele dizia que o mundo que a gente vê é só uma sombra de um mundo superior, o mundo das ideias. E tipo, a ideia de beleza é mais real do que qualquer coisa bonita. Exatamente. É como um molde perfeito. E o que a gente vê são só cópias imperfeitas. Que loucura. E o que aconteceu depois de Platão? Aí entra o Aristóteles, discípulo dele, mas bem diferente do mestre. Diferente como? Ele era mais pé no chão. Curtia observar a natureza, valorizava a experiência. Ele não concordava com Platão. Não na teoria das ideias. Ele dizia que a realidade estava aqui, no mundo físico. Então ele era tipo um cientista. De certo modo, sim. Ele criou métodos de investigação que influenciaram muito a ciência. Nossa, quanta coisa. E olha que a gente só falou da Grécia Antiga. É verdade. E como a história continua? Bom, a filosofia grega influenciou Roma, mas com o cristianismo surge a filosofia medieval. E como a religião entrou na história. A filosofia medieval era toda marcada pela fé cristã. Os filósofos tentavam juntar a razão com a fé. Tipo, provar que Deus existe usando a lógica. Imagina a treta. E quem eram esses filósofos? Tinha o Santo Agostinho, que queria entender Deus, a alma, o sentido da vida. Só isso. Não, ele também era um cara completo. Escreveu sobre ética, política, filosofia da história. Cara, tipo, faz tudo. E dos bons. E tem o São Tomás de Aquino, que tentou organizar a doutrina cristã usando a lógica de Aristóteles. E ambicioso. Demais. Ele queria mostrar que a fé e a razão podiam andar juntas. E depois da Idade Média, o que rolou? Aí, com o Renascimento, no século IV, as coisas começam a mudar. Mudacemos. O foco sai de Deus e vai pro ser humano, sabe? Homem no centro de tudo. Isso. E essa mudança abre caminho para a filosofia moderna. Que legal. E essa filosofia moderna, o que tem de diferente? Ela valoriza a razão, a liberdade individual, o conhecimento científico. E quem são os nomes importantes dessa época? Ah, vários. Descartes, Locke, Hume, Kant. Nossa, quanta gente. Cada um com sua visão, mas todos revolucionários. Suas ideias influenciaram a ciência, a política, a cultura, tudo. Caramba. A gente já viajou tanto pela história da filosofia e ainda tem mais. É claro, falta filosofia contemporânea do século XIX até hoje. Nossa, o que aconteceu nesse período? Aí a coisa fica complexa. A filosofia contemporânea herda as questões da moderna, mas com novos desafios. Tipo, A crise ambiental, os avanços da tecnologia, as novas formas de organização social. nossa, muita coisa. A filosofia está viva, se transformando e nos desafiando a pensar. Eita, acho que eu vou precisar de um tempo para processar tudo isso. Calma, a gente te ajuda. O importante é saber que a filosofia não é um bicho de 7 cabeças. É verdade. Então- E ela pode nos ajudar a entender o mundo e a nós mesmos. Exatamente. Incrível, muita coisa para assimilar. Mas o legal é ver como as ideias de um período influenciaram o outro, né? Tipo um quebra-cabeça gigante. Totalmente. As ideias não surgem do nada, né? Elas vêm do contexto histórico, social, é tudo conectado. A gente vê isso na história da filosofia. Tipo a filosofia medieval, que foi super influenciada pelo cristianismo, né? Yeah. Moldou a forma como eles pensavam sobre Deus, a alma. Exatamente. E não é só a religião, a ciência também teve um grande impacto na filosofia moderna. O Descartes, por exemplo, queria um método para alcançar o conhecimento, tipo a matemática. Ele queria ter certeza das coisas. Isso, encontrar uma base sólida para a ciência. E a filosofia também influenciou a ciência. Boa pergunta.
Será que os cientistas também se inspiram na filosofia? Com certeza. Filosofia e ciência sempre andaram juntas, sabe? Uma está alimentada da outra. Muitos cientistas foram influenciados por ideias filosóficas. Não rola um diálogo entre elas. Sempre. A filosofia não é uma ilha. Ela conversa com a arte, a literatura, a ciência, a política. Que legal. Mas voltando para a nossa linha do tempo, a gente parou na filosofia moderna, o que foi mais importante nesse período. A filosofia moderna rompe com o pensamento medieval de várias formas. Uma delas é a ênfase na razão. Descartes e Locke, por exemplo, defendiam a razão como a principal ferramenta para entender o mundo. Então eles colocaram razão em primeiro lugar. Isso. Eles acreditavam que a razão podia nos levar à verdade sem depender da igreja. E essa ideia mudou tudo. Influenciou a ciência, a política, E além da razão, o que mais mudou? a valorização do indivíduo e da liberdade. O Locke, por exemplo, defendia que todo mundo nasce com direitos naturais, tipo o direito à vida, à liberdade, à propriedade. E esses direitos não dependem de nenhum rei. Não, são direitos que a gente já nasce com eles. O Locke dizia que o governo devia proteger esses direitos e não violá-los. Nossa, essas ideias influenciaram muita coisa, né? Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos. Sem dúvida. A filosofia não fica só nas ideias, ela muda a forma como a gente vive em sociedade. E a filosofia contemporânea continua influenciando o mundo. A filosofia contemporânea do século XIX até hoje é a mais complexa de todas. Ela pega as questões da moderna, mas com novos desafios. Que tipo de desafios? O século XIX teve muitas mudanças, né? Revolução industrial, capitalismo, guerras. Isso tudo gerou novas questões para a filosofia. E o que eles discutiam? De tudo. Crítica da moral, o inconsciente humano, as estruturas de poder, a linguagem, o sentido da vida. É muita coisa para pensar. É isso que faz a filosofia contemporânea ser tão fascinante. Ela nos faz questionar tudo, explorar novas ideias. E quem são os grandes nomes desse período? A lista é enorme. Mas alguns dos mais importantes são Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, Simone de Beauvoir, Foucault, Derrida. Nossa, cada um desses nomes daria pra gente gravar um episódio inteiro. Verdade, cada um deles tem ideias complexas e que ainda influenciam o mundo hoje. E depois dessa viagem toda, qual é a lição que fica? A filosofia não é um bicho de 7 cabeças. É uma forma de pensar que pode nos ajudar a viver melhor, a entender o mundo. E não precisa concordar com tudo, né? O importante é pensar, questionar. Isso. A filosofia não é um dogma, é um convite à reflexão. E a gente nunca para de refletir. Nossa, depois dessa viagem pela história da filosofia, deu até vontade de ler mais sobre esses pensadores. Essa é a ideia. Despertar a curiosidade, a vontade de conhecer mais essas ideias. Mas por onde começar? É tanta coisa. Calma, a gente te ajuda. Que tal umas dicas de leitura? Boa. Começando lá na Grécia Antiga, qual você sugere? Para conhecer Platão, a República é essencial. Fala sobre justiça, política, a alma humana. É um desafio, mas vale a pena. Para quem quer conhecer Aristóteles. Ética, a Nicômaco. Ele investiga a felicidade e a virtude, temas superatuais. São clássicos, né? E para quem gostou da filosofia medieval? Confissões de Santo Agostinho. Ele reflete sobre a vida, Deus e a existência humana. É emocionante e profundo. Santo Agostinho é demais. E para quem curte teologia? A Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Uma síntese completa do pensamento cristão. Para quem quer mergulhar fundo na teologia medieval. E a filosofia moderna? Tanta gente importante. E se você quer entender o Descartes, leia Discurso do Método. Ele busca um método para alcançar o conhecimento, duvidando de tudo. O famoso penso, logo existo. E para quem gostou do Locke? Segundo tratado sobre o governo civil. Ele fala sobre direitos naturais, propriedade, governo limitado e a base do liberalismo. E o Kant? O Kant é um desafio. Crítica da razão pura é bem complexa, mas fundamental. Para começar, fundamentação da metafísica dos costumes é mais leve. Quanta dica boa! Agora a gente tem um mapa da filosofia. E o mais importante é, a filosofia é uma busca, um questionamento, uma reflexão constante. É isso que nos torna mais humanos, mais conscientes. É isso aí. A gente fica por aqui, mas a busca continua. Valeu, pessoal! Até a próxima!